E aí, pessoal, a temporada está terminando, o Grêmio tem a Copa do Brasil sim, mas o diagnóstico começa a ser montado. Nós vamos analisar um pouquinho o passado recente e também começar a projetar esse futuro, mas de curtíssimo prazo, com o que e como o Grêmio está analisando a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes lembrar que este é um vídeo patrocinado pelo OneXBet, empresa global maker que tem parcerias com Liverpool, Chelsea e outros grandes clubes. Eles fornecem grandes ganhos e é o mais confiável bookmaker do mercado. Apostas em esportes e também em esportes. Portanto, inscreva-se no link que está aqui na descrição, faça um depósito e inserindo o código Cidade Dias, você recebe o que você apostar em dobro. Não esqueça, OneXBet. Vale a pena. Gente, vamos projetar um pouquinho, tá? Como é que eu quero começar esse conteúdo? Quero começar analisando as contratações do Grêmio no ano de 2020, ou para o ano de 2020, e que acabou terminando em 2020 a temporada. Aqui em 2021, vocês sabem muito bem o motivo. O Grêmio fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 contratações. O Grêmio contratou mais do que um time. E olhem só. Titulares, Vanderlei. O Grêmio contratou o Vanderlei. Vanderlei é titular absoluto do time, pagou 3 milhões ao Santos, mais 200 mil dólares ao Curitiba. Ou seja, perto de 4 milhões de reais pelo Vanderlei. Outro que o Grêmio contratou que é titular é Vitor Ferraz. Vitor Ferraz acabou sendo trocado pelo Madison, vocês vão lembrar, lateral direito também aqui do Grêmio, que não deu certo por aqui, está jogando lá no Santos. É reserva, titular às vezes lá. O outro contratado que também é titular, Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, o Grêmio pagou 10 milhões de reais por 25% junto ao Palmeiras. E depois chegam jogadores que não foram titulares. Alguns deles a gente até discute. O principal talvez seja o Caio Henrique, que foi contratado, estava no Fluminense, pertence ao Atlético de Madrid, e ele foi devolvido no meio da temporada, vocês vão lembrar, a pedido do Atlético de Madrid, num negócio que gerou, inclusive, muitas críticas ao Grêmio. O outro que foi devolvido foi o Orejuela. O Orejuela também foi contratado, o Grêmio pagou por ambos os empréstimos, um bom dinheiro, mas o Orejuela também foi devolvido no final da temporada, aí por um desacerto entre Grêmio e Cruzeiro. Os outros, nós podemos. Luiz Fernando, empréstimo junto ao Botafogo, pertence ao São Paulo. Robinho, o Grêmio pagou 1 milhão de reais pelo empréstimo do Luiz Fernando. Robinho, que veio só pelo salário. Everton, foi trocado pelo Luciano. Lucas Silva, que veio pelo salário, mas por um salário importante, por 4 anos de contrato. Thiago Neves, vocês conhecem a história, o Grêmio pagou uma fortuna para rescindir. E os dois últimos, Pinares e Churin, que o Grêmio pagou na soma dos dois 3 milhões e 300 mil dólares pelas duas contratações. Todos os que eu citei são reservas. São reservas. Portanto, não dá para se dizer que o Grêmio acertou nas contratações nessa temporada. Pelo contrário, o Grêmio não contratou nenhum jogador que veio e fez a diferença, né? O único que eu tiro dessa lista que eu vou colocar, que para mim é o grande acerto da direção, chama-se Diego Souza. Esse sim. Esse não só acertou, como foi definitivo. Um jogador que entra sob desconfiança, minha inclusive, e faz uma super temporada com a camisa do Grêmio. Portanto, um jogador que eu tirei da lista, porque se vocês lembrarem, ele veio meio de contrapeso junto com o Thiago Neves e acabou sendo tratado de uma maneira um pouco secundária. Mas foi ele o principal nome que veio do trabalho do departamento de futebol. Ele é o principal nome. Todos os outros nomes do time, se a gente considerar o time titular, Vanderlei, então, contratado, sob desconfiança, Vitor Ferraz da mesma maneira. Aí vem Jeromel Kahneman, incontestáveis, foram contratados ainda pelo Rui Costa. O Diogo Barbosa, contratado também aqui, mas também é um jogador que gera muita discussão. O meio-campo, Maicon, Matheus Henrique, o Maicon veterano, o Matheus Henrique categoria de base. Jean-Pierre, que é titular, um jogador também de categoria de base. No lado esquerdo, no lado direito, o Alisson, já está aí há alguns 3 anos, eu acho. Na esquerda, o PP.
que é jogador da categoria de base. E na frente, sim, o grande acerto desta temporada, o jogador que veio, como eu disse, sob desconfiança, Diego Souza. O que isso indica? O que isso indica a partir deste momento? Que esses nomes que estão sendo sugeridos, e aí vocês vão olhar, vocês vão ver que os nomes que começaram a circular são nomes completamente diferentes dos nomes que eu citei aqui. Todos eles. Primeiro, Cáceres, volante argentino. Segundo, Matheus Fernandes, volante brasileiro, que está lá no Barcelona. E por fim, Claudinho, que é um nome que parece ser um nome muito valorizado no mercado. Todos jogadores jovens, jogadores com outro perfil, e o Grêmio passa, a partir de agora, a mudar a lógica das suas próprias contratações, se a gente pode dizer, dos seus próprios erros. O Grêmio visualiza algo diferente para reforçar o seu grupo em 2021. E acho, convenhamos, que faz muito bem. O Grêmio, nesse modelo de jogadores acima de 30 anos, a grande maioria deles, jogadores que já têm uma história no futebol e que caminham muitas vezes para não ter ambição, muda um pouco a sua lógica a partir do momento em que entendem que vão fazer um trabalho muito diferente a partir de agora. O Grêmio vai reforçar o seu time pensando num maior prazo e, mais do que isso, pensando em jogadores fora dessa linha de 30 anos. O Grêmio acertou pouco. A gente acabou de ver. Coloquei apenas o Diego Souza como um jogador incontestável. E, curiosamente, de todos, talvez tenha sido o mais barato deles, que veio num contrato menor em cima da produtividade. Não é por acaso. Talvez ele precisasse mostrar mais do que outros que vieram com pompa e circunstância. Futebol é assim. Às vezes, o prato de comida é o que faz a motivação. E o prato de comida, a figura do prato de comida é ainda querer algo da carreira. Me parece que esse é um ponto que o Grêmio quer mudar. O Grêmio, mudando a lógica e mudando, sobretudo, o perfil dos jogadores que contrata, talvez consiga isso no médio prazo. Lembrando que ainda a melhor receita do Grêmio é olhar para Eldorado, para a estrutura de Eldorado. Esse sim, no curso da gestão do presidente Romildo, foi quem deu certo. O grande acerto da gestão Romildo Bolzan foi, sem dúvida nenhuma, as revelações oriundas das categorias de base. Os contratados, de um modo geral, em uma média muito alta, não deram certo. Vamos pensar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.